Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje vamos para a nossa live, né? Falar sobre concessão de serviço público com meu querido amigo, o professor Rafael Oliveira. É uma honra estar com vocês. Muito boa noite a todos. Tema importantíssimo, né, para qualquer prova e com certeza também é um tema que vai se refletir nos concursos da AGU, nas provas também de procuradorias estaduais, como por exemplo a PGE do Espírito Santo. Portanto, né, um tema para ficar atento e nada melhor do que receber o professor Rafael Oliveira, né, que é, sem sombra de dúvidas, né, o maior administrativista aí do país na atualidade. Estou vendo aqui pessoas conhecidas, né, grandes amigos, alunos nossos, né, lá no PGE+. Então, portanto, sejam muito bem-vindos e eu acredito que o professor Rafael Oliveira já está por aqui para a gente falar sobre concessão de serviços públicos, né, um tema, como eu disse, destacado em qualquer edital de concurso público. O professor Rafael Oliveira já... Fala, irmão. Tá aí. Tudo bem, irmão? Tudo certinho. Fala, Boa noite a amigo, todos e a tudo bem? todas aí. Consegue Tudo me bem? ouvir? Tudo certo? Tudo bem, irmão? Boa noite, irmão. Prazer estar contigo aqui, né, te receber no perfil. Falar um pouco, né, sobre um tema que está em qualquer edital de concurso público, né, na disciplina de Direito Administrativo, explorar as questões ligadas à concessão de serviços públicos e nada melhor do que falar com o maior administrativista desse país, né, o irmão Rafael Oliveira. Muito boa noite, Muito meu bom, amigo. muito Boa bom. noite a Obrigado, todos. Já Luiz, tem pelo muitos alunos carinho. nossos, Esse é o inclusive maior aqui, viu, professor, Rafa? Deus, pela amizade aí, nossa, né? Que você inflou um pouquinho aí os elogios. Mas daqui boa noite para todo mundo que está Nada. entrando. De Um carinho forma. especial aqui para os nossos alunos, né, dos projetos Direito Administrativo Estratégico e Processo Civil Estratégico no PGA+. E para quem ainda não está nessas turmas, para que está entrando aqui na live, também boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, meu irmão. A gente, né, vai tratar desse tema importantíssimo para qualquer prova, para quem labora, atua no direito administrativo. E eu queria, né, para a gente iniciar o nosso debate, ou a nossa análise, que você fizesse, né, ou estabelecesse aí uma correlação das delimitações, né, constitucionais de competências, né, em relação principalmente aos serviços públicos, né, fazendo essa análise ampla, aprofundada, do que a gente tem em termos de regramento constitucional, da repartição de competências constitucionais e, lógico, tocando, né, na atuação, na prestação dos serviços públicos, falando um pouco desse tema para que a gente possa, a Bom, partir Luiz, daí, eu acho que o começar a primeiro discussão mais ponto é aprofundada destacar sobre a concessão de importância do serviço tema, público. né? A concessão de serviço público é um tema relevantíssimo por vários aspectos. Bom, primeiro, para aqueles que vão fazer as provas agora das carreiras da AGU, esse é um dos temas mais cobrados em prova, né? A concessão de serviço público de uma maneira ampla, que vai perpassar pela noção de serviço público, seus princípios, características, forma de remuneração e as formas de delegação. E aí, dentro da delegação do serviço público, quando o Estado transfere a execução do serviço para a iniciativa privada, né, o artigo 175 da Constituição Federal fala da concessão e permissão. Mas a Constituição Federal não estabelece um modelo único de concessão, ela remete ao legislador infraconstitucional a definição de modelos de concessão e permissão. E aí, resumidamente, para fins didáticos e para fins de prova, a gente fala muito em concessão comum, da Lei 8987, 95, e legislação correlata, e a lei de PPP, que é a concessão especial, que é a Lei 11.079/2004. Mas, a rigor, existem vários modelos de concessão, vários regimes jurídicos, né? No setor de telecom, tem várias características específicas para o serviço de telecom, setor de saneamento básico, com um marco legal mais recente, com várias características próprias, então é uma complexidade muito grande, muito importante estudar o tema, primeiro aspecto, porque cai em prova. Mas tem um outro aspecto, Luiz, o segundo aspecto é que a concessão de serviço público, ela faz parte do dia a dia de todos nós. Eu costumo dizer, no primeiro dia de aula de direito administrativo na faculdade, então um aluno está tendo ali o contato pela primeira vez com a matéria, e nós, do direito administrativo, temos um grande desafio, fazer primeiro com que o aluno goste do direito administrativo, que já é difícil. E o segundo desafio você entende bem o que eu estou falando, Luiz. Você está mais ou menos na mesma área aí de desafio. E
E assim, o que eu tento fazer é mostrar, assim, não só para ele entender a matéria, mas para começar a gostar da matéria, é mostrar para ele como o direito administrativo faz parte do dia a dia, da vida dele, às vezes ele não percebe. E eu começo com os exemplos de concessão. Então, quando você vai viajar de avião, a companhia aérea é uma concessionária de serviço público. Quando você vai, enfim, usar um aplicativo Uber, né, com a decisão do Supremo que proibiu que os municípios impedissem, né, a atividade pelo Uber e outras plataformas digitais, você tem lá uma atividade que é regulada, ainda que não seja serviço público, né, mas pelo menos é regulada pelo poder público. Mas serviço público, voltando a serviço público, você vai viajar de avião, usa concessionária, né, você usa lá a energia da sua casa, na maioria dos estados e municípios, você paga lá a conta de energia para uma concessionária. Se você tem telefone celular, você tem uma relação com uma concessionária. Então, assim, esse é um tema que faz parte do dia a dia. Então, todos nós temos que saber minimamente concessão de serviço público e para quem é do direito, especialmente, não só porque trabalha com o tema no dia a dia profissional, mas porque aqueles que vão fazer prova para concurso têm que saber a matéria que cai em prova. E aí, Luiz, esse ponto que você mencionou é o ponto base, primordial. A própria Constituição Federal já faz uma divisão de competências entre os entes federados. Então, como todos sabem, a União Federal tem as suas competências próprias, não só competências legislativas, mas também competências administrativas, os estados a mesma coisa, os municípios a mesma coisa. Então, dentro do tema do serviço público, a Constituição Federal faz uma divisão, já a priori, de alguns serviços públicos que são de titularidade da União Federal, alguns serviços públicos que são de titularidade dos municípios, e de forma remanescente o Estado vai ter a sua competência e tem lá competência específica para gás natural, enfim, algumas competências que são também intuitivas, como transporte intermunicipal de passageiros, que no caso do transporte, a Constituição Federal fala que o intramunicipal é do município, o internacional e interestadual é da União, então o intermunicipal é do Estado, e isso é muito importante. Eu vi aqui o Marcelo Mazola falando da encampação, vou falar de encampação hoje, Mazola, eu acho. A intenção é essa. Beijão, irmão. Então, Luiz, assim, nesse ponto é fundamental, porque, veja, se você não compreende bem a noção de serviço público e a titularidade do serviço específico que você está tratando, você não compreende quem pode regular o serviço, quem pode definir como o serviço será prestado. Então, por exemplo, a Constituição Federal diz que o serviço público, lá no artigo 175, deve ser prestado, seja diretamente pelo Estado, seja pela concessão ou permissão. Ok, então os municípios têm seus serviços públicos municipais, os municípios podem prestar diretamente serviço ou podem delegar por meio de um contrato o serviço com uma concessionária ou permissionária. Mesma coisa o Estado, mesma coisa a União. Então saber essa competência, essa repartição constitucional de competências é fundamental. Vou começar com um exemplo mais fácil, mais bobo. Depois eu vou para algumas questões recentes do STF. Bom, imagina transporte de passageiros, né? Transporte coletivo de passageiros por ônibus. A União Federal, transporte internacional e interestadual de passageiros. O Estado, transporte intermunicipal, entre dois ou mais municípios, dentro do seu território. E o município, transporte intramunicipal, dentro do próprio território municipal. Então, um caso super comum nas procuradorias envolve justamente a questão da gratuidade do serviço. Então, por exemplo, o exemplo que eu dou em sala de aula. Imaginem que o Joãozinho, o aluno Joãozinho, estuda na escola pública do município X. Escola pública, gratuidade, imposição constitucional, educação pública tem que ser gratuita. Então, Joãozinho não paga, estuda lá na escola pública do município X. Mas Joãozinho mora no município Y, no outro município. E para chegar à sua escola, o Joãozinho pega um ônibus que faz transporte público de passageiros. Então ele sai do município Y da sua casa, vai para o município X todo dia, estudar na escolinha pública. E aí no recreio, o Joãozinho tem lá seus amiguinhos, os amiguinhos brincando com o Joãozinho, fazendo um bullying, falando assim, Joãozinho, eu não pago ônibus, você paga, você é bobo, eu não pago ônibus, eu não pago tarifa, tem gratuidade, eu não vou falar esse termo técnico de gratuidade, eu não pago, você paga. É aquela brincadeira, ele chega chorando em casa, o Joãozinho fala com seus pais. Aí, dia seguinte, Joãozinho, representado por seus pais, entra com uma ação judicial contra o município X, onde ele estuda, pedindo a gratuidade. O problema nesse exemplo é que, se lá no município X você tem gratuidade no transporte, e as crianças que estão naquele município X, naquela escola do Joãozinho,
não pagam porque estão ali, moram ali, para o Joãozinho é diferente, porque se o Joãozinho mora no outro município, o Joãozinho usa o transporte intermunicipal. Então, é natural que ele não tenha o mesmo tratamento dos demais alunos, não vai ter a gratuidade, a não ser que ele busque a gratuidade numa legislação estadual, porque é o Estado que tem que prestar serviço público intermunicipal. Então, se houver uma lei estadual dando gratuidade ao Joãozinho, ok. O que não pode, nesse exemplo, é o Joãozinho propor ação em face do município X, pedindo a gratuidade com base na lei do município X, porque a lei do município X só pode tratar de serviço público do município X. E se ele usa o transporte intermunicipal, só o Estado pode tratar desse transporte. Então ele tem que entrar com ação em face do Estado, se o Estado tiver uma legislação trazendo a gratuidade. Então vejam como é importante, no aspecto prático, a questão de compreender de quem é o serviço à luz da repartição de competências constitucional. E aí dentro dessa questão, Luiz, um ponto que vem chegando ao Supremo Tribunal Federal com muita frequência, o STF... ora vai para um lado, ora vai para o outro. Eu vou trazer aqui repercussão geral do Supremo para ficar fora de controvérsia, especialmente para que eles vão fazer a primeira fase objetiva, né? É muito comum a discussão assim, o Estado ou o município trazem lá uma legislação estadual ou municipal exigindo algumas obrigações de concessionárias de serviços públicos federais. Então, vamos pensar em serviços públicos federais bastante famosos, né? Como, por exemplo, telecomunicações, como, por exemplo, energia. E aí, telefonia, né? Portanto, energia, aí você está lá no seu estado, no seu município, tem que pagar a conta de energia, tem que pagar a conta de telefonia, você paga geralmente com uma concessionária que é concessionária federal. Aí vem o estado, vem o município e diz, olha, na sua conta aqui, concessionária, você tem que trazer essas informações. Concessionária, você tem que fazer esses investimentos aqui, tem que pagar esses valores, senão você não vai poder prestar o serviço aqui no estado ou no município. Então tem muita questão que leva em conta a interferência, a potencial interferência de um ente sobre o outro. E eu vou trazer dois temas de repercussão geral do Supremo, que eu acho que são boas dicas para quem vai fazer provas da AGU. Um tema mais antigo, Luiz. O primeiro tema mais antigo, 261 do Supremo. No tema 261, disse lá o Supremo, é inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras de serviço público de fornecimento de energia elétrica. Então, é inconstitucional a cobrança de taxa pelo uso de espaços públicos municipais por concessionárias prestadoras de serviço público de fornecimento de energia elétrica. Então, o município não poderia cobrar pelo uso do espaço público das concessionárias federais, isso é um tema super polêmico, por isso que veio a repercussão geral. O argumento que o Supremo utilizou foi da divisão constitucional de competências em relação aos serviços públicos, que é o tema que a gente está falando. Então, ele usou os artigos 21, inciso 12, a linha B, e o 22, inciso 4, que tratam da competência federal, não só para a prestação do serviço de energia elétrica, mas para também legislar sobre o assunto. Então, não poderia o município estabelecer exigências que interferissem ali no contrato de concessão que aquela empresa tem com a União Federal. Excelente questão para a prova da AGU, né? Excelente questão. E agora, um tema mais recente, diria que é uma dica boa de prova aí também, tema 774, de repercussão geral. Nesse tema 774 mais recente, o STF disse que a norma estadual que impõe à concessionária de geração de energia elétrica a promoção de investimentos com recursos identificados como parcela da receita que ofere, voltados à proteção e à preservação de mananciais hídricos, é inconstitucional. É inconstitucional por configurar a intervenção indevida do Estado-membro, no contrato de concessão de exploração de aproveitamento energético dos cursos d'água, atividade de competência da União, conforme artigo 21, inciso 12b de bola da Constituição. Então vejam a conexão, tanto o tema 261 quanto o tema 774 acabam invalidando atuações dos estados e de municípios que interferem na competência da União Federal para prestar o serviço público de energia elétrica. Então, quando a União Federal faz uma concessão desse serviço federal de energia para uma empresa, uma concessionária, não pode o Estado e o município fazerem essas interferências que mencionamos nesses contratos de concessão, sob pena de usurpar a competência da União, não só para definir como vai ser prestado o serviço, definir a forma de prestação, mas também para legislar sobre o assunto. Então aí eu acho, Luiz, assim, que são dois temas de repercussão geral com cara de prova da AGU. Tá?
Total, total, excelente, meu amigo. De fato, a gente precisa ter, né, bem mapeado esse cenário das delimitações de competências para que não haja esse conflito, né? E para que a gente saiba lidar com ele. Quando existir o conflito, que são as situações, inclusive, nas quais o Supremo já se debruçou e analisou, que a gente, né, tenha conhecimento, inclusive, como você trouxe 2 temas de repercussão geral. Quero lembrar para o pessoal que, inclusive, vai fazer prova, que os temas de repercussão geral são muito cobrados, né, levando em consideração que são padrões decisórios vinculantes. Então, essa parte relacionada à leitura adequada das competências, né, os eventuais conflitos que surgem a partir daí no tema relacionado aos serviços públicos, são sempre, como o professor Rafael Oliveira bem destacou, cobrados em prova. E ele trouxe 2 temas de repercussão geral, explicou muito bem aqui que, não tenho dúvida alguma, serão cobrados. Mas aqui, eu queria também te fazer uma pergunta aqui a nível conceitual, né? Queria que você diferenciasse a concessão de serviço público da permissão de serviço público. Existe alguma diferença, né, em termos formais? Luiz, essa pergunta é uma pergunta clássica que sempre volta à tona, enfim, tem polêmica no que eu vou falar, mas eu vou direto daqui a pouquinho para a letra da lei, que é o que cai em prova objetiva de concurso, aqui pensando muito estrategicamente para as provas da AGU, tá? Só dá uma resposta aqui para a Nádia perguntou se o STF decidiu ambos como inconstitucionais. Foi isso mesmo, tá? A STF, nos 2 temas de repercussão geral, disse que seria inconstitucional não só a atuação lá do município no primeiro caso, quanto a atuação do Estado no segundo caso, tá? Então, em relação a esse tema da concessão e permissão, Luiz, também, assim, como eu disse, é um tema conceitualmente complicado, né? A doutrina, para quem aprofunda direito administrativo, vai perceber que a doutrina bate um pouco de cabeça até hoje na tentativa de diferenciar os institutos, né? Antigamente era fácil, né? Antigamente, quando eu falo antigamente, especialmente antes de 88, antes da Constituição, era fácil, moleza. Você fala basicamente o seguinte: concessão era contrato, permissão era ato discricionário. E se concessão era contrato, como contrato tinha que fazer licitação, tinha que ter prazo, se acabasse o contrato antes da hora tinha que indenizar. Enfim, aquelas características tradicionais. Se era contrato, traria mais segurança jurídica para quem fosse lá a concessionária da vez e, portanto, mais segurança jurídica, maiores investimentos poderiam ser realizados, concessões elas eram colocadas para serviços públicos mais vultosos. E a permissão, por sua vez, era ato discricionário, precário, então poderia ser revogado a qualquer momento, sem qualquer indenização. Na época, então, a permissão, como ato precário, ela era voltada para serviços menos vultosos. Você não tinha muita garantia de permanência, a qualquer momento poderia a permissão ser revogada sem indenização. E como não era contrato, não tinha necessidade de fazer um contrato formal, não tinha necessidade de fazer uma licitação formal, quando muito um processo simplificado para garantir impessoalidade. Pois isso era antigamente. O que mudou? A Constituição de 88, no artigo 175, parágrafo único, inciso 1, e a Lei 8987/95, que é a Lei de Concessão e Permissão, no seu artigo 40, expressamente dizem que a permissão é contrato. Então a concessão sempre foi contrato, a permissão, que era ato precário, virou contrato. E aí começou toda a dificuldade, Luiz, porque concessão é contrato administrativo, permissão é contrato administrativo, e aí fica aquela dúvida. Mas qual é então hoje a diferença? Então assim, eu já adianto a minha posição pessoal para vocês não colocarem prova objetiva de concurso. É só minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, não há mais qualquer distinção relevante entre concessão e permissão, porque na minha cabeça, concessão e permissão são contratos, servem para a mesma coisa, delegação de serviço público, e recebem basicamente o mesmo regime jurídico. Não à toa o artigo 40, parágrafo único da Lei 8987/95, manda aplicar as permissões às normas da mesma lei que tratam de concessão. Mas, enfim, essa é a minha tese, a minha posição. Tem gente que vai nessa linha também crítica minha, mas deixando isso de lado, vamos pensar agora nas provas da AGU e provas outras de concursos públicos objetivas. Cai literalidade. E aí, na literalidade, olhando para a Lei 8987/95, especialmente seu artigo 2º, ali você vai encontrar os conceitos. Bons ou ruins? Conceitos. E aí o artigo 2º, inciso 2, fala de concessão, e o artigo 2º, inciso 4, de permissão. Então, se você tiver com calma aí e puder abrir a legislação, olhe esse conceito de concessão do inciso 2 e o conceito de permissão do inciso 4. Olhando para a literalidade, eu vou apresentar aqui pelo menos 3 grandes diferenças formais, literais. Primeira diferença, quem pode ser o delegatário do serviço público? Então, eu vou fazer uma concessão, eu posso conceder para quem? Eu vou fazer uma permissão, eu posso fazer a permissão para quem? Quem é o delegatário? Quem é que vai executar o serviço? Lá na concessão,
a lei fala pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Portanto, não fala em pessoa física. Então, não caberia concessão para pessoa física. Só caberia concessão para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Permissão, por sua vez, a lei fala pessoa física ou jurídica. Então, para permissão, aí pode pessoa física ou jurídica. Então, essa seria uma primeira distinção literal. Segunda distinção, modalidade de licitação. E aí vem a novidade por conta da nova lei de licitações e contratos. Né? Teve alteração que eu acho que é uma belíssima questão para a prova objetiva, hein, Luiz? Na concessão, a lei sempre falava na modalidade de licitação concorrência. No ano retrasado, a gente está em 2023, né? 2021, a nova lei de licitações, lei 14.133, 2021, altera a lei de concessão e lá para concessão diz que não apenas a concorrência, mas também pode ser realizado o diálogo competitivo. Diálogo competitivo, como vocês já devem saber, é a nova modalidade de licitação criada pela lei de licitações e contratos, a lei 14.133 de 2021. Então, concessão, duas modalidades de licitação. Literalmente falando, concorrência e diálogo competitivo. E para permissão? Para permissão, a lei não definiu a priori qual vai ser a modalidade de licitação. Teoricamente, qualquer modalidade de licitação compatível com aquela transferência do serviço. Na prática, é muito provável que você acabe fazendo uma concorrência, uma modalidade parecida, mas teoricamente a lei não fecha as portas e permite qualquer modalidade de licitação para permissão compatível com a delegação de serviço. Então, literalmente, Luiz, concessão, você pode fazer concorrência ou diálogo competitivo, permissão, teoricamente, modalidade qualquer de licitação compatível com aquele ajuste. Uma observação, Luiz, importante, tá? Pode ser uma questão, eu diria que é uma questão que não é tão singela assim. Essa é a literalidade que eu trouxe da Lei 8987. Mas, se você quiser aprofundar e falar, Rafael, mas realmente lá na concessão você falou que é só concorrente de diálogo competitivo? Na verdade, não fui eu. Quem fala isso literalmente é a Lei 8987 de 95. Aí você perguntar para mim, Rafael, é só concorrente de diálogo competitivo? Aí eu vou te responder, não. Dá outra aí, outra modalidade. Leilão. O leilão. O STF já julgou essa matéria. O STF já admitiu o leilão para modalidade de licitação, o leilão para se fazer uma concessão de serviço público. O STF permitiu com base na lei do Programa Nacional de Desestatização. Tem aqui uma colinha que eu fiz aqui para lembrar para todos o número da lei e do artigo, né? Nós temos aí artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9491 de 97. E a decisão do STF foi noticiada no informativo muito antigo 525. Essa lei permitia leilão para a concessão de serviço público. Por quê? Porque lá na época estava se falando de PND, privatização, basicamente. Então, aquela questão, era uma estatal até então, uma empresa pública, só que não é misto, uma estatal que prestava serviço público. O Estado, então, vai privatizar. Como é que você privatiza uma empresa que é sua? Estado, você aliena o controle. Aí vai lá o Estado, então, aliena as ações que dão o controle daquela estatal. Tudo bem que o controle, estou na frente de um professor de direito empresarial, você pode ter o controle, não só aquele controle formal de maioria das ações ordinárias, para ter um controle via Golden Share, um controle parcial, um controle via acordo de acionistas. Eu não vou entrar nessa polêmica que é bem espinhosa, e não é minha área, né, Luiz? Mas vamos lá. Então, o Estado vai privatizar a empresa, vou alienar as ações que dão controle. Aí você, Luiz, tem uma empresa privada, você vai lá, adquire as ações, a empresa agora é sua. Então a empresa não é mais estatal, agora a empresa é do Luiz, é uma empresa privada. Se aquela empresa prestava serviço público, você agora que é o controle da empresa, você vai prestar o serviço público, porque você agora é o proprietário da empresa privatizada. Então, na hora que você adquire as ações com controle, vem lá do ladinho um documentinho escrito contrato de concessão, que você assina também. Documentão, né? É imenso o contrato. E é isso. Então, assim, deixando de lado essa questão do leilão, que eu só colocaria na prova objetiva se você for expressamente perguntado, porque, de outro modo, se a questão objetiva disser, como muitas questões dizem tradicionalmente, que na concessão é concorrência ou diálogo competitivo e ponto, correto. Ah, mas tem o leilão, o Rafael mencionou essa... Não, calma, gente. Às vezes o examinador, ele quer aquilo que está na lei, literalmente, a lei tradicional, lei 8987. Então, concorrência e diálogo competitivo para concessão. E uma última diferença, Luiz, é a precariedade que alguns autores mencionam, né? Porque, literalmente, quando a lei fala de permissão de serviço público, a lei fala que a relação é precária.
E lá para a concessão, a lei não fala em precariedade. Então, alguns autores falam da precariedade da permissão, que seria uma característica não encontrada na concessão. Enfim, então essas são basicamente as principais diferenças entre concessão e permissão. Quem pode ser delegatário, qual é a modalidade de licitação e a questão de ser precário ou não a relação contratual. Perfeito, meu amigo, excelente. Melhor diferenciação aqui não poderia existir, melhor explicação também não, com extremo didatismo. Aí você estava falando aí, eu lembrei um pouquinho também do Marco Legal de Saneamento, né? A Lei 14.026, que trata também da concessão de serviço público, enfim, traz alguns parâmetros, é uma lei que a gente já viu aí ser cobrada e explorada em algumas provas, né? E dentro dessa linha, e eu te citei na minha aula de segunda-feira, Direito Processual Civil, eu falava um pouco sobre a arbitragem, né? E aí lembrava especificamente que a lei de parcerias público-privadas, a 11.079, né, já previa lá a possibilidade de uso da arbitragem no âmbito das PPPs, né, antes, né, da modificação que foi empreendida na Lei 9307, que é a lei de arbitragem, que hoje, claramente, né, de forma ampla, permite o uso, né, da arbitragem pela administração pública. Lógico, né, a administração pública não poderá se valer da arbitragem por equidade, só da arbitragem de direito, né? Mas, já que a gente, né, eu te mencionei lá, porque eu estava falando de PPPs, né, e a gente está falando de concessão de serviço público, e a gente sabe que PPP, né, é um tema muito explorado, né, e em provas, enfim, porque existem diferenciações e peculiaridades nesse regime jurídico. Eu queria que você primeiro falasse sobre as espécies de PPPs, né, e também, né, estabelecesse aqui ou trouxesse algumas vedações, né, que são postas, inclusive em termos legislativos, para a realização de PPPs, né? Se você pudesse trabalhar esse ponto, seria sensacional, e a gente sabe que os examinadores gostam, né? Que a gente, inclusive na prática da advocacia pública, você e eu aqui como advogados públicos, nós trabalhamos com essas questões, que são questões de grande magnitude. Se você pudesse traçar, né? Primeiro falar sobre as espécies de PPPs e trazer algumas redações. Sim, Luiz, essa pergunta é excelente, né? Realmente cai muito em prova e, mais uma vez, dia a dia. A gente se debruça andando pela cidade com PPPs. Aqui no Rio de Janeiro, vai entender o que eu estou falando aqui, né? Você vai para o centro da cidade, se você pega lá o VLT, que é o veículo leve sobre os trilhos, meio de transporte, é PPP municipal. Você vai para o Museu do Amanhã, o Museu do Amanhã fica na área portuária do Rio, que foi revitalizada através de uma PPP. Estádios de futebol, Brasil afora, foram objeto de parceria público-privada, especialmente na época da Copa do Mundo. Então, assim, a gente vê a todo momento, até presídio é objeto de PPP. A primeira PPP de presídio do Brasil foi lá em Minas Gerais. Enfim, até aí, não pode delegar poder de polícia para o parceiro privado, é uma expressa vedação. Mas para fazer a obra e prestar serviços assistenciais, profissionalizantes, enfim, para os presos, isso tudo pode. Então, assim, a gente tem isso no dia a dia. Então, para responder, acho que o primeiro ponto, Luiz, assim, é lembrar que nós temos várias, como eu disse no início da live, várias possibilidades de concessão. A análise perguntando se VLT é PPP. E a PPP é patrocinada. Já antecipa até a espécie. Tem tarifa e tem remuneração do município do Rio de Janeiro. Mas voltando, tem várias formas de concessão. Como eu disse, a lei, não existe uma lei só para falar de concessão. Na verdade, a Constituição Federal diz que o poder público pode fazer concessão ou permissão, e o artigo 175, parágrafo único da Constituição, diz que cabe ao legislador infraconstitucional definir o regime jurídico da concessão e permissão. Na prática, você tem várias leis que tratam de concessão e permissão, né? A Nádia ficou surpresa. Nádia, o VLT, tá? Eu não falei do BRT, só para não confundir as siglas. O BRT, que é o de ônibus, não é PPP. Aí tem aquele imbróglio que está acontecendo, o município pegou de volta o serviço, tem toda uma discussão, não posso nem entrar em muitos detalhes, porque eu sou procurador aqui do município, mas o V de vaca, VLT, é PPP, patrocinado. Mas voltando, então tem várias formas de concessão. E aí uma primeira divisão você tem, para fins didáticos, a concessão tradicional comum, da Lei 8987/95, que é a concessão mais comum, mais tradicional, e agora a PPP da Lei 11.079/2004. Só isso, Luiz, já tem várias diferenças, né? Lá na concessão comum, muito resumidamente, na concessão comum da Lei 8987, a remuneração do concessionário geralmente se dá por tarifa. Na concessão comum, o risco ordinário do contrato, ordinário, não extraordinário, o risco ordinário, previsível, é assumido pela concessionária.
Na concessão comum, a Lei 8987 não fala qual vai ser o prazo máximo exato do contrato, 10, 20, 30 anos, só fala que tem que ter prazo. Então tem uma série de características lá que você não encontra na PPP. Lá na PPP, ou aqui na PPP, chegando ao ponto, nós temos uma remuneração que tem que passar obrigatoriamente pelo orçamento do poder público. Então o poder público, que é o parceiro público, tem que colocar dinheiro na concessão PPP, na concessão especial, e pode ou não ter tarifa na PPP. Vai ter tarifa na PPP patrocinada e não vai ter tarifa na PPP administrativa. Então, se a tarifa é a regra lá na concessão comum, na PPP a tarifa só vai existir na PPP patrocinada e não vai ter tarifa na PPP administrativa. O risco do negócio é diferente. Aqui na PPP, a lei pede uma repartição objetiva de riscos, inclusive para eventos extraordinários, caso fortuito, força maior. Aqui na PPP, a lei fala em prazo mínimo de 5 anos, prazo máximo de 35 anos. E aí outras diferenças importantes. Mas falando de PPP, a Lei 11.079/2004 trouxe 2 grandes tipos de PPPs. PPP patrocinada, PPP administrativa, está no artigo 2º da Lei 11.079/2004. E assim, muito resumidamente, você tem que olhar os conceitos, estão lá nos parágrafos, né, 1º e 2º do artigo 2º, depois você destaca lá alguns trechos para você entender o que eu vou falar agora. Quando a lei fala em PPP patrocinada, a lei usa a expressão serviço público e a lei usa a expressão tarifa. Então você vai lá no artigo 2º, parágrafo 1º, PPP patrocinada, sublinha serviço público, sublinha tarifa, para não esquecer. Então toda PPP patrocinada, Rafael, envolve serviço público? Sim. Envolve pagamento de tarifa do usuário? Sim. E toda PPP, não importa a modalidade, tem que ter, como eu disse lá no início, dinheiro do Estado. Na PPP administrativa, o artigo 2º, parágrafo 2º, fala em serviços, não fala serviços públicos, fala serviços. E não fala tarifa. Qual a conclusão? Se falou serviços sem distinção, nós não vamos distinguir. Que serviços são esses, PPP administrativa? Qualquer serviço. Pode ser um serviço público, titularizado pelo poder público, ou pode ser um serviço qualquer prestado na iniciativa privada. E não vai ter tarifa. E aí, entrando no ponto, que você também pergunta, Luiz, tem algumas vedações. O artigo 2º, parágrafo 4º fala, primeiro, que não cabe PPP com valor inferior a 10 milhões de reais. Muito cuidado com isso, tá, gente? Porque era 20 milhões. Caiu pela metade. Não pode PPP com valor inferior a 10 milhões de reais. Então, o valor mínimo lá é 10 milhões, como fala a lei. Outra vedação. Prazo mínimo do contrato de PPP, 5 anos. Mas aí você conjuga o artigo 2º, parágrafo 4º com o artigo 5º, inciso 1 da lei. Não só tem um prazo mínimo de 5 anos, mas um prazo máximo de 35 anos. Já incluídas as prorrogações. Então, entre 5 e 35. Valor mínimo 10 milhões, prazo entre 5 e 35 anos. E aí tem uma vedação que muita gente esquece. Está no artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 3. Lá diz que não cabe PPP que tenha por objeto único, aí você sublinha único, 10 vezes. Acerta tudo. Não cabe PPP que tenha por objeto único a execução de uma obra, fornecimento de bens ou de serviços. Terceirização, por exemplo. Pura e simples. O que a lei está dizendo? Você não pode substituir os contratos tradicionais de obra, só para obra, ou só para terceirização de serviço, ou só para compra de material, por um contrato de PPP administrativo ou PPP qualquer que seja o nome que você queira dar. Se você vai fazer um contrato que tenha por objeto único uma obra, ou construir uma ponte só construir uma ponte. Só quero a construção da ponte. Você vai usar o contrato de obra da Lei de Licitações e Contratos, que atualmente vai ser a Lei 14.133. Rafael, eu quero fazer uma terceirização de serviço de limpeza, aqui da Procuradoria ou da AGU. Você vai fazer o contrato de terceirização de serviço da Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133. Rafael, não, quero comprar medicamento para o Hospital Público Federal. Então, você lá na AGU vai dizer, olha, você é um contrato de compra, de aquisição, regulado pela Lei 14.133/2021. Mas a lei de PP, voltando, fala, não pode objeto único. Contrário senso, e se não for único? Pode. Então, se eu mesclar obra mais serviços, mais fornecimento de material, aí pode. É o exemplo do presídio, né? Que é uma PP administrativa, porque não tem tarifa. No presídio,
em Minas, quando se fez a PP, se colocou para o parceiro privado uma série de incumbências. Não só fazer obra, se fosse só obra não poderia, mas também fazer a gestão daquela infraestrutura. E não só a gestão, como fornecer lá alimentação para os presidiários, cursos de capacitação para os presidiários, para reabilitação e reinserção na sociedade, limpeza do estabelecimento e das roupas, enfim. Então você coloca ali no bolo, não é objeto único, você coloca obra, mais serviço, mais fornecimento, e faz uma PPP. Então tem vários exemplos. Eu falei do VLT, que a Nádia ficou aí a surpresa. O VLT é uma PPP patrocinada. Você vai ter PPP administrativas em geral, como essa do presídio. PPP administrativas para arenas esportivas, porque não envolve serviço público propriamente dito, eventualmente, e você paga lá um valor que não tem a característica de tarifa. Quando você vai no jogo de futebol, você paga um preço privado para uma empresa que vai lá prestar um serviço que é privado, você vai ver uma atividade privada lá, um show, futebol, sabe? Então, a gente está falando de PPP administrativa. Então, assim, tem várias características, várias nuances, mas eu resumiria a essas questões que eu mencionei aqui, Luiz. Para essa live, eu acho que não dá para avançar tanto, não dá para aprofundar muito. Show, meu irmão. Excelente, já aprofundou, né? Já aprofundou. Já trouxe aqui questões que já foram cobradas em provas e algumas que serão cobradas, né, em prova. Mas olha só, eu queria também que você abordasse um pouco, falasse sobre a ótica do Supremo Tribunal Federal, né? Como é que o Supremo tem se posicionado em relação à transferência de concessão, né? Esse é um tema delicado, enfim, mas qual o posicionamento do Supremo, como o Supremo tem aí orientado? Olha, esse é o tema que eu destacaria como tema da prova da AGU. Uma das 3 provas acho que vai cair essa questão. Seja de advogado da União, produto federal ou da Fazenda Nacional. Acho que não é possível, que acabou de ser decidida a questão, né? Questão super polêmica. Você tinha, de um lado, autores mais tradicionais, professora de Pietro, professor Celso Antônio, que diziam que na transferência da concessão, uma concessionária ABC está executando lá o serviço, vai transferir a concessão para uma outra empresa que vai virar concessionária daquele serviço, que é a empresa XYZ. Então, quando você transfere o contrato de concessão de uma empresa para outra, tem que fazer licitação? Então, assim, de Pietro, Celso Antônio, autores clássicos, exigiam licitação. A Escola de São Paulo, especialmente, e outros autores importantes também falavam nesse sentido. Por outro lado, alguns autores, especialmente do Paraná, como Egon Bockmann Moreira, querido amigo Egon Bockmann, que um abraço para ele, se ele for assistir a live um dia, um craque dentro e fora do direito. Egon Bockmann Moreira, Rafael Schwind, meu xará, Marçal Justem Filho, do Paraná, também alguns autores de São Paulo, como Carlos Arissundi, um craque também, muitos craques aí que eu estou mencionando, dos dois lados, né? Essa outra leva da doutrina dizer que não precisava de licitação, porque você fez a licitação para celebrar o contrato mãe, o contrato de concessão inicialmente com aquela empresa. Então a licitação já estabeleceu os parâmetros objetivos da relação contratual. Então se você vai transferir a concessão para uma outra empresa, mantendo todas as bases objetivas do contrato, a licitação lá feita anteriormente já garantiu a igualdade. Pois bem, bola super dividida. Aí vem o STF, informativo, tem a colinha aqui embaixo, informativo 1046. Informativo do STF, 1046. Julgamento da ADI, 2946. Relator foi o Toffoli. O julgamento foi meados do ano passado, 18 de maio de 2022. A tese, basicamente, firmada nesse caso foi que é constitucional, é válida, é constitucional a norma do artigo 27, caput, parágrafo 1º, da Lei 8987/95. E, nesse sentido, portanto, não é necessária a licitação para transferência de concessão ou do controle societário da concessionária. Então, são duas coisas diferentes, inclusive, né? Uma coisa é transferir o controle societário, né? A empresa ABC era controlada pelo Luiz, a empresa ABC vai ser controlada pelo Joãozinho. Isso é transferência de controle. Aí acho que nunca teve polêmica, não precisa fazer licitação, porque é a mesma empresa. Tranquilo. A discussão era na transferência da concessão, que sai uma empresa e entra uma outra PJ, uma outra empresa. E o Supremo disse, vai cair em prova, hein? Não precisa. Tem mais prova. Não precisa de licitação. É isso. Pô, tema de prova isso aí. Pô, massa.
Show de bola, irmão. Porra, quem tá assistindo a live aí, oportunidade única, né? Inclusive, de ouvir o professor Rafael Oliveira num tema relevantíssimo como esse. Tem vários alunos nossos também aqui. Já estão contigo, né, Rafa, no Direito Administrativo Estratégico para as Carreiras da AGU. A gente também está no curso de Processo Civil Estratégico para as Carreiras da AGU. Então, se você, né, se o pessoal ainda não fez ainda a inscrição, vale a pena, né, o curso, né, e as aulas ficam gravadas, portanto, né, as aulas acontecem ao vivo, né, você pode, inclusive, assistir depois, as aulas ficam disponíveis, é só clicar aí no link que tá no perfil do PGE+, no meu, do Rafa, e, lógico, fazer a sua inscrição. A live vai ficar salva Obrigado, aqui no perfil. Tem queridos. gente Obrigado, a live pessoal. vai ficar salva, todo mundo te elogiando aqui, não tem como elogiar o Rafa, né? Todo craque, né? Então vamos lá, seguindo, né, Rafa? Que é um tema tão interessante e importante para fins de prova que o tempo passou muito rápido, eu olhei agora, 8h44, a galera aí, ó, Daniel, aluno do curso, enfim, tamo junto. Mas o tempo passou muito rápido e eu queria fazer uma última pergunta para também não me exceder aqui, explorando o professor Rafael Oliveira, mas queria que você falasse um pouquinho, né, sobre Luiz, as só agradecer aqui espécies o de carinho de todo extinção de mundo, tá? concessão, né? KRCS Advocacia, obrigado pelo carinho. Azalimar Tur também. Ana Carolina, Ana Carol Linhares. Todo mundo está escrevendo. Desculpa se eu estou esquecendo alguém. O Toniel, nosso aluno lá do Direito Administrativo Estratégico. Nádia. Aqui teve uma pergunta, só um detalhe. Estudos da Amore, né? Vai ficar salva, ok? Tem uma pergunta aqui atrás que eu estou me perdendo, que é sobre qual argumento, em dúbio proferes, né? Perguntou qual, em dúbio proferes é ótimo o nome do perfil. Qual o argumento? O argumento lá da concessão, da terceira concessão, foi aquele argumento da doutrina que eu mencionei, que dizia que não precisava de licitação, e o STF foi naquela linha argumentativa, dizendo o seguinte, porque se você já fez a licitação para celebrar o contrato de concessão, ali você já garantiu a isonomia. Porque para o Supremo, o contrato de concessão ele teria o caráter personalíssimo relativizado. O que importa para o poder público não é quem vai prestar o serviço, mas sim a proposta mais vantajosa apresentada na primeira licitação. Então, se você já garantiu pela licitação as bases objetivas do contrato de concessão, daqui para frente, não é que não importa quem vai ser a pessoa que vai executar. Claro que tem que cumprir lá os requisitos de habilitação, de qualificação para poder executar, mas as bases objetivas já foram mantidas, a proposta melhor, mais vantajosa, foi obtida lá na primeira licitação, então não precisaria de uma segunda licitação. Bom, respondendo a tua pergunta, Luiz, da extinção do contrato de concessão, isso é um tema também super relevante, o Marcelo Mazzola, nosso querido irmão, aí entrou na live brincando em campação, que a gente fica brincando, o Mazzola é um grande processualista, assim como o Luiz, e o Mazzola, ele decorou o conceito de campação e fica brincando comigo, né? O que é campação, o que é campação? Pois bem, campação cai todas as provas, campação é aquela nomenclatura que você tem que decorar, entre aspas, ou entender, né, qual é o conceito, cai sempre em prova, não pode confundir campação com caducidade, enfim. Então, assim, na questão da extinção do contrato de concessão, o primeiro ponto, Luiz, é que, como qualquer coisa na vida, só acaba, né? Infelizmente, às vezes, pro bem ou pro mal, né? Às vezes você torce para acabar uma questão, uma relação, às vezes você torce para continuar com a relação, isso vale também para o pessoal, né? Mas, assim, como tudo na vida, o contrato ele tem o seu fim, e eu costumo dizer que a extinção otimista do contrato é quando o contrato cumpre o seu papel, ou seja, quando as suas cláusulas são cumpridas adequadamente dentro do prazo ali estipulado, que é essa chamada extinção natural do contrato. Então, você tem um prazo de tantos anos de contrato de concessão. Chegou no final do prazo fixado, foi tudo corretamente cumprido, acabou a relação. Só que a lei leva em consideração a realidade. E a realidade é que, como tudo na vida, a gente tem, numa relação, especialmente de longo prazo, como é o contrato de concessão, uma série de interferências ao longo da execução do contrato, uma série de desafios, dificuldades que podem comprometer a continuidade da relação e trazer uma chamada extinção prematura da relação, uma extinção antes da hora. E aí a lei traz uma série de nomenclaturas que vocês não podem confundir na prova. Isso que eu estou falando, extinção do contrato de concessão, aparece especialmente no artigo 35 da Lei 89.87/95, que é a Lei de Concessão.
E esse artigo 35 traz nomenclaturas, hipóteses de extinção, e eu já antecipo para vocês, o rol não é taxativo, é um rol exemplificativo. Por exemplo, lá não está mencionado, eu vou falar aqui das hipóteses, né? Lá no artigo 35 não está mencionado o acordo entre as partes, o distrato. Lá não está mencionado caso fortuito e força maior. Enfim, então assim, olhando para o artigo 35, para as hipóteses ali mencionadas, eu vou citando aqui uma a uma e trazendo características. Primeiro é essa que eu mencionei, da extinção natural normal, que é o advento do termo. O advento do termo contratual, prazo do contrato é 10 anos, passaram-se os 10 anos, acabou o contrato. Ok, e as outras extinções prematuras? Aí vai a lei elencando uma série de expressões. Eu vou deixar encampação e cauticidade para o final, porque é o que mais cai, o que mais é perguntado. Mas a lei fala em rescisão de contrato, muito cuidado com a expressão rescisão, que é uma expressão polissêmica. A rescisão ela tem uma aplicação no direito privado. No âmbito do direito administrativo, a rescisão tradicionalmente tem aplicações distintas, dependendo da legislação. Então, realmente para confundir a sua cabeça, é realmente para fazer pegadinha, é para saber se você está atento ou atenta. Então, assim, lá no direito privado, você pensa em rescisão, geralmente se atribui a uma extinção de contrato por culpa de uma das partes. Você pensa na Lei 8666 de 93, que está prestes a ser revogada no dia 1º de abril, pela nova lei de licitações. A Lei 866 falava em rescisão no artigo 78. E lá tinha hipótese de rescisão com culpa e sem culpa. Tinha até caso fortuito e força maior lá no inciso 17 do artigo 78. Portanto, rescisão lá na Lei 866 era sinônimo de extinção genérica de contrato administrativo com ou sem culpa. E aí você vai para a nova lei de licitações, ela não usa mais o termo rescisão. Ela fala extinção do contrato. Que eu acho que é mais técnico, porque ela fala com culpa e sem culpa e abrange tudo. Não entra na discussão técnica. Mas na Lei 8987/95, aqui na concessão, que é o nosso tema, rescisão só se refere a um caminho. Rescisão de contrato de concessão é a extinção do contrato de concessão por inadimplemento do poder público, do poder concedente. Quando o poder concedente descumpre as cláusulas contratuais, abre-se o caminho para o particular pleitear a rescisão. Rafael, e se a culpa, o inadimplemento for da concessionária? Aí muda para caducidade o nome. Então você não pode confundir. Rescisão é quando o contrato é extinto por inadimplemento do poder concedente. Rafael, o poder concedente não cumpriu as cláusulas contratuais, a concessionária não tem mais condições de executar o contrato, ela quer a rescisão do contrato. Ela pode obrigar na via administrativa o poder público a fazer a rescisão? Na via administrativa, não. Porque essa cláusula exorbitante de extinção unilateral de contratos é só em favor do poder público. Então o que acontece é, se o poder público não concordar com a extinção na via administrativa, a concessionária vai ter que pleitear a rescisão na via judicial. Rafael, boa pergunta para a prova objetiva agora. Cabe exceção de contrato não cumprido? O poder público não está cumprindo suas obrigações. Eu posso paralisar o cumprimento do contrato? Eu sou concessionária. Aí, assim, o tema é super polêmico, tá? Mas na Lei 8987, vou na literalidade, na Lei 8987/95, o artigo 39, parágrafo único. Artigo 39, parágrafo único, diz que os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Eu critico esse artigo e abro exceções, tá? No meu livro. Mas na prova objetiva, é literalidade. Na prova objetiva, não pode a concessionária paralisar, suspender o serviço. Só vai poder fazer isso depois de transitar em julgado a decisão judicial. Cuidado com isso. Além da rescisão, você tem a anulação. Aqui a anulação é um termo que é usado com mais facilidade, porque usa o mesmo fundamento que é utilizado no estudo dos atos administrativos. Quando você estuda ato administrativo, você aprende a diferença, por exemplo, entre anulação e revogação. Anulação é ato administrativo ilegal. Revogação é ato administrativo legal, válido, mas inconveniente e inoportuno. Pois bem, aqui a anulação de contrato de concessão é mais ou menos parecida a lógica com ato administrativo, pressupõe ilegalidade. Então, só fala em anulação de contrato de concessão se houver ilegalidade. Ilegalidade não só no contrato, mas eventualmente na licitação que deu a luz ao contrato. Uma outra possibilidade de extinção mencionada aqui na lei é a falência ou extinção da empresa concessionária. Se a empresa faliu ou desapareceu, o contrato é extinto. Não tem mais a concessionária. A priori vai ser extinto. Se não puder ser feita alguma transferência, se não puder ser salvo, extingue o contrato que desapareceu
a concessionária, faliu a concessionária. Observação para a sua prova da AGU, ou para qualquer outra prova de concurso que você vai fazer agora. STJ, jurisprudência reiterada, digamos assim, para usar um termo mais técnico, assim, várias decisões judiciais do STJ que vão nessa linha, e a maioria da doutrina também. A lei fala que é a falência que gera a extinção do contrato administrativo aqui de concessão. Rafael, e se a empresa concessionária começar ou ingressar no regime de recuperação judicial? Isso gera a extinção do contrato? Não, não gera. Não gera automaticamente, pelo simples fato, entre aspas simples, né? É grave, mas pelo simples fato, ela ingressar no regime de recuperação judicial, isso não gera automaticamente a extinção do contrato de concessão. A não ser que, ao entrar no regime de recuperação judicial, ela comece a pisar na bola e fique inadimplente, mas é uma caducidade. Então, muito cuidado, porque essa questão é polêmica, tá? Tinha essa polêmica na lei de licitações, enfim, você pode trazer para cá. O fato de uma empresa estar em recuperação judicial não impede, duas coisas, não impede que a empresa participe de uma licitação e não gera automaticamente a extinção do contrato administrativo. Fundamental isso. Tá? Falando, exatamente. E se fosse empresa estatal aqui, ia ter um monte de regrinha societária que eu ia deixar tudo para você, Luiz. Que eu não ia me arriscar, não. Mas para fechar, Luiz, só para fechar aqui, encampação e caducidade, que eu deixei para o final, são expressões mais diferentes, caem com mais frequência em prova. São três diferenças básicas entre encampação e caducidade. Em relação à encampação, o motivo da extinção são as razões de interesse público. Então, por razões de interesse público, o poder público quer acabar com o contrato antes da hora. Encampação, interesse público. Segunda característica da encampação, precisa de lei autorizativa. Então, se o presidente da República quer encampar um contrato de concessão de energia elétrica e pergunta para a AGU, o que eu preciso? A AGU vai responder, tem que justificar no interesse público. Você precisa de uma autorização legislativa, então você, presidente da República, tem que encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional. Só com a lei autorizativa você pode encampar. Porque o concessionário não fez nada de errado. Isso é uma segurança jurídica para o concessionário. E a terceira característica que a lei exige, indenização prévia. Vai ter que coçar o bolso antes. Primeiro indeniza, depois encampa. Teoricamente é isso, né? Interesse público, lei autorizativa, indenização prévia, encampação. Caducidade, por sua vez, para fechar, caducidade tem por fundamento inadimplemento da concessionária. A concessionária não está cumprindo o contrato de concessão à risca, a rigor. Se fosse inadimplemento do poder concedente, lembrando, seria rescisão. Se for inadimplemento da concessionária, caducidade. Inadimplemento da concessionária, a formalização é por decreto, não precisa de lei autorizativa. A concessionária está pisando na bola, está gerando prejuízo ao interesse público. Você, por decreto, presidente da República, por decreto, após ampla defesa e contraditório, extingue a relação contratual. Por decreto, não precisa de lei autorizativa. E não há indenização a priori, porque, a rigor, quem causou dano foi a concessionária, ao descumprir o contrato. Aí a concessionária tem que indenizar o poder público e a coletividade pelos prejuízos. Né? O máximo que vai acontecer, Luiz, é que ao final da concessão, mesmo na caducidade, isso vale para qualquer espécie de extinção contratual, ao final você tem os bens reversíveis. Então, se o bem lá da concessionária, que era utilizado para prestar o serviço, era dela o bem, o poder público exige que o bem venha para ele, no final do contrato, não cabe confisco, né? Tem que pagar pelo bem. Então, o máximo vai ter isso, mas na caducidade, só pela caducidade, você tem inadimplemento da concessionária, decreto formaliza isso e não há indenização à concessionária, porque, afinal de contas, foi ela que ficou inadimplente. É isso. Perfeito, meu irmão. Excelente, grande aula sobre concessão de serviço público, né? Vocês puderam perceber o nível, né, de qualidade do curso que o professor Rafael Oliveira está ministrando aqui no PGE+, né, Direito Administrativo Estratégico para as carreiras da AGU. Com certeza, né, vocês precisarão rever esta live, fazer várias anotações aí, porque falamos de vários temas de prova, né? Foi uma abordagem ampla e vertical do professor Rafael Oliveira, um craque, né? Meu querido amigo e irmão. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, né? E parece que o pessoal adivinhou, viu, Rafa? Alguém falou aqui, vocês deviam fazer uma live uma vez por semana, alternando direito administrativo e direito processual civil.